Diga glória a Deus. Glória a Deus. É livro de João, capítulo 11, e o verso de número 40. Podemos ler, diga glória a Deus. João, capítulo 11, verso 40. A Bíblia diz assim: E disse-lhe Jesus: Não te hei dito que se creres verás a glória de Deus? Amém? Fala assim comigo: meu Deus. Meu Deus. Fala com fé: meu Deus. Meu Deus. Nesta noite, venha falar ao meu coração através da tua palavra. Amém? E amém. Pode se assentar, por favor. Depois que você se assentar, dá para bater palma de vitória e da glória a Deus. Aleluia, Senhor. Irmãos, o tema desta noite é o seguinte: para Jesus nada está perdido. Eu gostaria que você ficasse com a Bíblia na sua mão, porque nós vamos aprender algo muito especial mais uma vez dentro da palavra do Senhor. Porque, irmãos, muitos de nós já se deparamos com situações de muitas vezes nós pensarmos que não teria mais uma saída. Mas a Bíblia diz assim, através do texto sagrado em foco, a Bíblia revela o poder extraordinário que Jesus possui para reverter situações irreversíveis. Lázaro estava morto, havia 4 dias, fazia parte de uma situação irreversível, segundo a ótica humana. Porém, para Jesus nada está perdido, ele vai além da medicina. Amém? Jesus Cristo tem a solução para tudo. Mas então por que, pastor, que algumas coisas da minha vida não estão sendo resolvidas? Se Jesus tem a solução para tudo, será que o Senhor Jesus Cristo tem a grande culpa, tem a grande falha dele não resolver os nossos problemas? Não. Presta atenção. Jesus tem a solução para tudo. Mas eu vejo de uma forma diferente, de acordo com as Santas Escrituras. Eu entendo que aquele que quer a solução e quer uma mudança de vida, ele tem que fazer por onde Deus fazer o milagre. Se nós queremos a solução para os nossos problemas e não lutamos para Deus entrar com providência, não vai acontecer. Enfim, vamos lá. Aqui no livro de João, capítulo 11, verso 40, a Bíblia diz assim para Maria: E disse-lhe Jesus: Não te hei dito que se creres verás a glória de Deus? Por quê? Porque seu irmão já estava morto, já fazia 4 dias, já estava dentro do sepulcro e já cheirava mal. O homem precisa crer que Jesus tem a solução para todos os problemas. Quando Marta expôs a dificuldade e achou que não tinha mais jeito, Jesus lhe respondeu, perdão, eu falei Maria, mas Jesus é Marta, irmã de Maria. Jesus respondeu para Marta: Não te hei dito que se creres verás a glória de Deus? Quando Marta chegou diante do Senhor, que o Senhor demorou uns dias, o Senhor Jesus
Jesus demorou 4 dias para chegar ali. Quando chegou a notícia a Jesus dizendo, alguém disse: mestre, teu amigo a quem tu amas está muito enfermo, está doente e está prestes a morrer. Aí Jesus recebeu a notícia e disse para os seus discípulos: nós ainda vamos seguir esta missão, e vamos para esta missão, depois eu vou ver o que nós vamos fazer. E alguém disse: mestre, teu amigo a quem tu amas vai morrer, o Senhor não vai lá? E o Senhor Jesus respondeu assim: esta morte serás para a glória de Deus. Amém? Então Jesus ainda seguiu sua missão, cumpriu outros compromissos. Aí quando completou o 4º dia, Jesus disse: agora eu vou. Alguém disse: mestre, ele já morreu. Sim, Jesus chegou ali em Betânia. No momento em que Jesus chegou, Marta veio ao encontro e disse: mestre, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Glória a Deus. Jesus respondeu: não te disse eu que se creres verás a glória de Deus? É como se eu e você se colocasse diante de alguém, diante de um pastor, e dissesse assim: pastor, meu problema não tem mais jeito. Ou se colocasse diante de Jesus e dissesse: mestre, o meu problema é impossível, não tem mais jeito, não tem mais saída. Para aí, segura, presta atenção. Nós não conhecemos o poderio e a soberania do nosso Pai Celestial. Porque quando nós conseguimos entender o poder de Deus e o poder do nosso Jesus, nós vamos entender que não há problemas para a nossa vida que não tenha solução. Amém? No livro de Marcos, capítulo 5, verso 35 e 36. Vejam comigo o livro de Marcos, é entre meio Mateus e Lucas. Marcos capítulo 5, verso 35 e 36. A Bíblia nos diz assim, Marcos 5, 35 e 36. Que estando ele ainda falando, chegaram alguns dos principais da sinagoga, a quem disseram: a tua filha está morta, para quem incomodas mais o mestre? Jesus, tendo ouvido estas palavras, disse-lhe ao principal da sinagoga: não temas, crê somente. Amém? Este homem era Jairo. Este homem que tinha uma menina de 12 anos, que esta menina também estava passando pelo vale da sombra da morte. E ele sai à procura de Jesus. E quando ele encontra Jesus, Jesus estava à beira de um grande mar, uma grande multidão ali, Jesus ensinando, Jesus trazendo o sermão profético para aquele povo. E Jairo está ali. Naquele momento, Jairo se aproxima do mestre e disse: mestre, eu preciso que entres na minha casa, porque a minha filha está à beira da sombra da morte. E Jesus continuou a pregação. A pregação se estendeu, o povo ali estava. E de repente, alguém da casa de Jairo, seus empregados, chegam ali, aonde está o pai da menina, dá um toque em Jairo com a mão e diz: Jairo, não precisa mais incomodar o mestre. A tua filha já não bebe mais, a tua filha já morreu.
Jesus ouviu eles falando. Foi naquele momento que Jesus viu que o semblante de Jairo descaiu, seu coração se entristeceu, claro, sua filha tinha morrido. Jesus olha para Jairo e disse: Jairo, creia somente. Quando alguém recebe uma notícia que é o fim de uma tal situação, e aí o Senhor diz: filho, crê somente. Isto quer dizer o quê? Quer dizer que alguma coisa vai acontecer. Quer dizer que alguma coisa Deus vai fazer. Porque, irmãos, eu sou bem sincero para você, Deus não tem prazer de ver nós sofrendo. Deus não tem prazer de ver nós no sofrimento. Mas o Senhor quer que nós tenhamos fé, atitude, perseverança, e nós creiamos no poder da sua palavra e no poder que há nas mãos do Senhor Jesus Cristo para mudar qualquer tipo de situação que seja. Quem bate palma e dá glória ao Senhor. Em outra situação parecida, quando Jairo foi buscar socorro de Jesus, chegaram os mensageiros dizendo: a tua filha está morta. Para quem falas mais o mestre, os pessimistas sempre aconselham, dizendo: para que continuar orando? Para que continuar na igreja? É isto que muitos dizem. Aquela igreja está na antiguidade. Aquela igreja está ainda naquele negócio, oração, oração, oração. Não tem mais jeito, diz a Bíblia. A Bíblia está falando isso. Não é da minha boca não, é a boca do Senhor falando conosco. Porém, Jesus disse a Jairo: não temas, crê somente. Irmãos, não adianta. Todos os irmãos que estão nos ouvindo, a oração na minha vida, na tua vida, na vida da igreja, ela é toda a diferença. Através da oração, Jesus fala comigo, Jesus fala com a igreja. Através da oração, Jesus se manifesta. Através da oração, o milagre acontece e o nome do Senhor é glorificado. Adora o nome dele, adora ele. Aleluia. Jesus Cristo tem a solução para tudo. No livro de Marcos, capítulo 9, verso 23. Você está aí já, é só ir um pouquinho para frente. Livro de Marcos, capítulo 9, verso de número 23. 9, 23, posso ler? Digam amém. Diz assim: Jesus disse-lhe: se tu podes crer, tudo é possível ao que crer. Amém? Jesus fala como um jovem lunático. Jesus fala como alguém que está enfermo, ou até mesmo desenganado pela medicina. Quando ele diz assim, tu podes crer? Jesus perguntando para mim e para você: você pode crer no milagre? Você pode crer na palavra que o Senhor está falando conosco? Jesus disse: você pode crer, tudo é possível ao que crer. Quando Jesus diz tudo é possível ao que crer, Jesus está dizendo que na frente nossa, no nosso caminho, na nossa vida, não há barreira, não há impedimento, nem que o inferno se levante, nem que as legiões se levantem
estavam em um barco. Já era tarde da noite, estava escuro, e eles estão atravessando o mar, e lá na frente vem um homem, todo de branco, de longe. Aquele homem vem caminhando em cima das águas, vem andando sobre as águas, e os discípulos que estão ali no barco começam a gritar, se assustam, e alguém diz: ei, é um fantasma, e começam a gritar, se assustam. Aí Jesus fez assim: ei, não é fantasma não, sou eu, não temam, sou eu. Aí Pedro disse: Senhor, se é o Senhor, manda que eu vá ter contigo também em cima das águas. Amém? Jesus disse: venha, Pedro. E Pedro colocou o seu pé fora do barco, pisou na água. Era a mesma coisa que estivesse pisando nesse piso. Pedro pisou na água e começou a caminhar também em cima do mar, em cima das águas, como Jesus estava caminhando. Quando ele chegou próximo do Senhor, ele disse: mas será verdade isto? Eu caminhando também em cima das águas? Veio a dúvida, e quando veio a dúvida, ele começou a afundar. A Bíblia diz que a água já estava chegando no queixo. Ele disse: Senhor, me socorre. Jesus estendeu a mão e levantou ele, disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Amém? Quem bate palma e glorifica o nome do Senhor? No livro de João 43, perdão, capítulo 11, verso 43 ao 45. Não se esqueça, o tema é: para Jesus nada está perdido. Se para Jesus nada está, para mim também não. Amém? Para nós também não. Eu creio que para mim nada está perdido. Quem está me entendendo, diga glória a Deus. Glória a Deus. É João 11, 43 ao 45. Posso ler? Diga amém. E tendo dito isto, clamou com grande voz: Lázaro, vem para fora. E o defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixas, e o seu rosto envolto num lenço. E disse-lhe Jesus: desligai-o e deixai-o ir. O homem já estava morto, já fazia 4 dias, o homem já cheirava mal. Agora presta atenção, nós estamos diante de um Deus, igreja, estamos diante de um Deus que venceu a morte e venceu o inferno. Nós estamos diante de um Deus que não há impossível para Ele. Aquilo que você tem diante de você como uma previsão sem saída, que não há escape, que não há solução, isto é para você, isto pode ser para mim. Mas para aqueles que confiam no Senhor, para aqueles que depositam em Deus uma lágrima, uma oração sincera, com gemido, não, para este não. Se você ora pelo teu milagre, se você luta pelo teu milagre, o teu milagre vai acontecer. Se nós, escuta, muito se diz que no Brasil e no mundo o câncer é uma enfermidade que não tem cura. Muito se diz na medicina que não há medicamento compatível ao câncer, e não há mesmo. Quando uma pessoa está com câncer, começa o quê? A famosa químio, perfeito? E aí, quando começa a químio, os dias da vida daquela tal pessoa é encurtada.
Porque quando começa a quimioterapia é o momento que a pessoa vai embora mais rápido. Aí vem a pergunta: isto é para combater ou para matar mais rápido? Quem me entende? Glória a Deus. E eu conheço pessoas dentro da minha casa, dentro da minha família, que o médico um dia mandou embora, mandou para casa e desenganou pela medicina. Câncer. Mas o Senhor Jesus entrou na minha casa. O Senhor Jesus visitou esta pessoa, que é a minha mãe, que esteve aqui. E isto já tem por volta de mais de 30 anos. Que Jesus encontrou ela, queimou o câncer, curou do câncer, e o câncer nunca mais. Então eu quero dizer uma coisa para você. Irmãos, precisamos conhecer este Deus. Conheça esse Deus mais. Se aproxime mais dele. Procure. Eu não sei se vocês têm essa curiosidade, mas eu todos os dias eu tenho. Que eu quero saber um pouco mais de Deus. Eu quero saber um pouquinho mais do Deus que fala, do Deus que se manifesta, do Deus, porque, irmãos, escuta o que eu vou dizer para você. Eu comentava hoje no final da oração, Deus me tomou numa mensagem, e eu comentava com os irmãos assim, que o Evangelho de Cristo, presta atenção, o Evangelho de Cristo é transformação, é mudança de vida, é libertação do ser humano. O Evangelho de Cristo é cura divina, é fé renovada. O Evangelho de Cristo, irmãos, é tudo que uma pessoa sonha de sucesso para a sua vida, seja ter paz, ter alegria, ser feliz, ter segurança, ter uma vida firme, ter uma vida confiante, é no Evangelho de Cristo. Só que hoje, nos dias que nós vivemos, tem muitas pessoas com a mente confusa, que não sabem mais o que é verdade e o que é mentira, porque as pessoas tentam emplacar a mentira com a verdade, e não se pode emplacar a mentira em lugar da verdade. O que é verdade é verdade. Eu falei aqui esta semana a respeito da verdade, não foi? Eu não sei se todos estavam aqui. Agora presta atenção. O Evangelho de Jesus Cristo, irmãos, é este que eu estou falando aqui, que Jesus está fazendo. O Evangelho de Jesus é bênção completa. O Evangelho do Senhor não é bênção pela metade, não. E tem mais uma. E tem mais uma. O nosso Deus, Ele conhece o meu coração, o meu pensamento, o teu coração, o nosso pensamento. Nada se esconde deste Deus. Nada. Tudo que o homem procura esconder pode não ser descoberto hoje, mas no dia que a trombeta tocar, que eu, que você, que nós, você ouvinte que está ouvindo, ter que comparecer diante do grande trono branco, ali vai ser descoberto o que fizemos e o que deixamos de fazer. Amém? Quem me entende, bate palma e dá glória. Ao ressuscitar Lázaro, Jesus provou que tem a solução para tudo, inclusive para a morte. Agora presta atenção. O maior desespero dentro de uma família é quando ele vê alguém da sua família dar o último suspiro, e aí a pessoa vai. E aí de repente vem o médico, dá choque, dá choque, dá choque, dá choque, dá choque, mas não adianta. Por quê? Porque o espírito de vida agora se retirou do corpo. Dá choque para quê? Se o espírito de vida não está mais no corpo. Lá no começo
soprou nas narinas dele e entrou no homem o espírito de vida. E quando entrou no homem o espírito de vida, este homem se levantou. E aí Deus já colocou ele lá no jardim, que foi Adão. O primeiro homem foi Adão. Aí Deus colocou ele no jardim. Este homem é alma, vida vivente. Agora você entendeu que a partir do momento que Deus soprou nele o espírito de vida, o espírito de vida é de Deus, está na mão de Deus. Deus tirou o espírito de vida, você pode dar quanto choque você quiser, não vai resolver. O espírito de vida saiu do corpo, e se saiu do corpo, é dando choque que o espírito vai sair do céu e vai voltar? Não. Ou vai sair do inferno e vai retornar? Não. Não. Há poucos dias eu vi uma pessoa dizendo que perdeu o esposo, e o esposo toda noite aparece na porta do quarto dela. Já perdeu o esposo tem 5 ou 6 anos. E alguém chegou comentando comigo e disse: olha que sorte que tem a fulana. Eu falei: por quê? Você acredita que ela perdeu o esposo já tem tantos anos, e o esposo toda noite visita ela? Eu falei: como assim? Sim, ela vê ele toda noite na porta do quarto. Eu falei: e você crê que isto é o esposo dela? Sim, é igualzinho o esposo dela. Olha o que o diabo faz. O diabo incorpora no corpo daquela pessoa. O diabo se transforma da maneira que fosse aquela pessoa. Ele vem até aquela pessoa e se manifesta como se fosse o esposo. E aí uma pessoa que não entende a palavra, não entende as coisas de Deus, crê que os mortos sairão da onde estarão para vir. Não, isto não existe. A Bíblia, a palavra de Deus diz, irmãos, que aquele que vai para o céu, de lá não volta mais. Aquele que vai para o inferno, morreu, foi para o inferno, do inferno não volta nunca mais. Quem vem para enganar é Satanás, é o diabo. Por isso que a Bíblia diz que quando nós conhecemos a palavra, as santas escrituras, nós conhecemos o poder, conhecemos a virtude e a graça do Senhor, e ninguém pode enganar alguém que conhece a palavra do Senhor. Quem bate palma da glória. Aleluia. Ele desconhece o impossível. Para nós terminar, Jesus desconhece o impossível. Lucas 1:37. Lucas capítulo 1, verso 37. Glória a Deus, glória a Jesus. Lucas capítulo 1, verso 37. Que lindo! Porque para Deus nada é impossível. Irmãos, eu vou falar uma coisa para vocês. Você sabe aquele momento que acontece na nossa vida que tudo começa a dar errado? Você sabe aquele momento que parece que só falta o teto cair na sua cabeça e acabar com tudo para completar tudo que está acontecendo? Mas, de acordo com a Santa Palavra, eu aprendi que eu me desesperando, eu me preocupando, eu não vou conseguir fazer com que a vitória chegue até mim. Eu tenho que entrar nesta batalha com sabedoria. Eu tenho que entrar com oração. Eu tenho que entrar com campanha. Eu tenho que entrar com propósito. Eu tenho que enfrentar o problema. Nós temos que enfrentar o problema. A partir do momento que nós vemos o problema, e o problema, por exemplo, você está em um determinado lugar, e você percebe
Aí você olha para frente, há montanhas, olha para os lados, há montanhas, atrás vem o exército inimigo. Aí você diz assim: para onde eu vou agora? Para onde eu vou fugir agora? Assim são nossos problemas. Às vezes os problemas estão se agravando, estão tão grandes, e aí nós dissemos: para onde eu vou fugir agora? Para os braços do Senhor. É a única saída para mim, para você. E quando vamos para o braço do Senhor, nós vamos para a oração. Se tiver que chorar, não chore para o teu amigo, não chore para a tua amiga, não chore para o pai, não chore para a mãe. Não é você chorando para eles que o teu problema vai resolver. Chore aos pés do Senhor, chore aos pés deste amigo, deste Senhor, deste Salvador, que Ele conhece você, conhece o teu coração, conhece a tua vida, e além dele conhecer você, Ele pode fazer ainda aquilo que é impossível se tornar possível nas nossas vidas. Quem bater palma e dá glória? Aleluia! Jesus Cristo desconhece o impossível. Ele faz o impossível para o homem. Agora nós vamos entrar num ponto muito especial que eu citei lá no começo, sem saber que eu ia chegar aqui. Apocalipse capítulo 1, verso 18. Esse Deus, mais lindo que este Deus, eu não conheço. Mais poder que tem nas mãos deste Deus, eu não o conheço. Aleluia. Diz assim: e o que vive, fui morto, mas aqui estou vivo, para todo sempre, amém. Tenho as chaves da morte e do inferno. Amém? Olha Jesus dizendo: eu estou vivo. Eu fui morto lá atrás. Eu fui morto um dia. Eu fui crucificado um dia, e eu também fui morto e também fui sepultado. Ele diz: mas eis aqui aquele que morreu e ele está vivo. E eu tenho em minhas mãos a chave da morte e a chave do inferno. Presta atenção, nem Satanás, que comanda o inferno, tem a chave do inferno. Quem está me entendendo? Nem o próprio Satanás, o comandante que se chama Lúcifer, ele tem a chave do inferno. Ele é o líder, ele é o que comanda. Mas este poder não está em suas mãos. Está nas mãos do Senhor Jesus. Está nas mãos do Criador do universo. Irmãos, no julgamento de Jesus por Pilatos, Pilatos faz uma pergunta para Jesus dizendo: tu és rei? Aí Jesus respondeu: tu o dizes que eu sou rei, e para isto vim ao mundo. Aí nós vamos lá para o Antigo Testamento, vamos encontrar o rei da Babilônia, o rei de Roma, muitos reis que morreram, que usavam coroas de ouro na sua cabeça, morreram e a sua fama acabou. Aí nós vemos um que não usou uma coroa de ouro. Nós vemos um que implantaram na sua cabeça uma coroa de espinhos. Tentaram acabar este evangelho que nós estamos falando. A morte de Jesus era para parar, para travar este evangelho, para que hoje este evangelho não chegasse a mim e nem a você. Muito bem, julgaram ele, condenaram ele e não acharam motivo algum que fosse digno de morte, mas enfim,
não tem falha, não tem defeito. O único defeito que tem Jesus é que reúne multidões, alimenta pobres, necessitados, cura os enfermos, ressuscita mortos. Este é o defeito que Jesus tinha para eles, não para nós. Então, por causa disso, vem a sua sentença. Aí ele diz assim, entre todos os reis do universo, Jesus foi o único que não foi reconhecido como rei. Mas aqui ele demonstra o seu poder e a sua soberania. Quando ele diz, eu tenho as chaves da morte e do inferno. Então o ser humano, ele não morre por ele querer morrer. Ele não vai para o inferno por ele querer ir para o inferno. É o Senhor Jesus Cristo que determina a sua sentença. Para onde ele vai? Depois que partiu ou no arrebatamento da igreja? É o Senhor Jesus Cristo quem vai decidir qual é o meu lugar, o seu lugar ou o nosso lugar. Amém? Aí a Bíblia diz assim conosco: Jesus Cristo nunca assistiu um velório. Quando ele chegou ao lugar, os defuntos ressuscitaram e o velório foi suspenso e o luto cessou. Aleluia! Você viu que lá no louvor, não vou lembrar agora, no céu não entra pecado. Você viu? Aquele louvor diz que lá no céu nós não vamos ver mortos. Lá no céu não existe mortos. Lá no céu não existe derrota, não existe tristezas. Abre a Bíblia comigo. Em Marcos capítulo 5, perdão, é Lucas capítulo 7, verso 11 ao 17. É que nós já lemos, tá? Era Marcos 5, 38 ao 43, mas nós já lemos, que é a passagem de Jairo, tá bom? É Lucas capítulo 7, verso 11 ao 17. Lucas capítulo 7, verso 11 ao 17. A Bíblia nos diz assim, Lucas 7, verso 11 ao 17. O filho da viúva de Naim não podia ser outro, e aconteceu pouco depois ir ele à cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto filho único da sua mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. E vendo o Senhor, moveu-se de íntima compaixão por ela, e disse-lhe, não chores. Chegando-se, tocou o esquife, e o que levavam pararam, e disse ao jovem, eu te digo, levanta-te. E o defunto assentou-se e começou a falar, e entregou-o à sua mãe. E de todos se apoderou o temor, e glorificavam a Deus, dizendo, um grande profeta se levantou entre nós. O Deus visitou, e Deus visitou o seu povo, e correu dele esta fama por toda a Judeia, por toda a terra circunvizinha. Amém? A mãe em desespero, pelo único filho que esta mãe tinha e havia perdido. Mas Jesus moveu-se de íntima compaixão por aquela mãe, quer dizer, ele sentiu pena, ele teve amor, ele se comoveu por ver a situação daquela mãe,
e trouxe o seu filho em vida novamente para a sua mãe. Amém? Ainda no livro de João, capítulo 11, verso 21 ao 45. Estamos terminando, tá? João, capítulo 11, verso 21 ao 45. Glória a Deus. Aleluia, podemos ler? E disse-lhe, pois, Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas também agora sei que tudo quanto pedirdes a Deus, Deus te concederá. Disse-lhe Jesus: teu irmão há de ressuscitar. E disse-lhe Marta: eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. E disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crer em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerás. Crês tu isto? E disse-lhe ela: sim, Senhor, creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. E dito isto, partiu e chamou em segredo a Maria, sua irmã, dizendo: o Mestre está aqui e chama-te. Ela, ouvindo isso, levantou-se e logo foi ter com ele. Ainda Jesus não tinha chegado à aldeia, mas estava no lugar onde Marta o encontrara. E vendo, pois, os judeus, aleluia, que estavam com ela em casa e o consolavam, que Maria apressadamente se levantara e saíra, seguiram-na dizendo: vai ao sepulcro para chorar ali. E tendo, pois, Maria chegado onde Jesus estava, e vendo-o, lançou aos seus pés, dizendo-lhe: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, pois, quando viu a chorar, chorando os judeus, com ela vinha, moveu-se muito em espírito e perturbou-se. Aqui diz assim que Jesus também chorou. Amém? E disse: onde o puseste? Disseram-lhe: vem e vê. Aí aqui no verso 35, Jesus chorou. Disseram, pois, os judeus: vede como o amava. Aleluia. E alguns deles disseram: não podia ele que abriu os olhos ao cego fazer também com que este não morresse? Jesus, pois, movendo-se outra vez muito em si mesmo, foi ao sepulcro, e era uma caverna, e tinha uma pedra posta sobre ela. E disse-lhe Jesus: tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, aleluia, disse-lhe: Senhor, cheira mal, porque já é de 4 dias. Disse-lhe Jesus: não te hei dito que se creres verás a glória de Deus? Tiraram, pois, a pedra. A pedra significa dúvida. Se nós não tirar a dúvida da nossa vida, jamais o milagre vai acontecer. E Jesus, levantando os olhos ao céu, disse: Pai, graças te dou por me haveres ouvido. Bem sei que sempre me ouves. Aleluia! Mas eu disse isto por causa da multidão que está ao redor, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito
Cristo clamou com grande voz: Lázaro, vem para fora. E o defunto saiu, oh glória, tendo as mãos e os pés ligados com faixa, e o seu rosto envolto num lenço. Disse-lhe Jesus: desligai-o e deixai-o ir. E muitos dentre os judeus que tinham vindo a Maria e que tinham visto o que Jesus fizera, creram nele. Quem bate palma e dá glória ao Senhor. Aleluia, Senhor. Quem crê no Senhor, diga amém. Quem crê no seu poder, diga aleluia. Diga glória a Deus de vitória. Quem bate palma e dá glória a Deus para o Senhor. Aleluia. Jesus Cristo mesmo disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crer em mim, ainda que esteja morto, viverá. Só temos 3 capítulos e 3 versículos aí. Nós vamos para casa. Efésios capítulo 3, verso de número 20. Você passa Coríntios, 1º, 2º, Gálatas, aí vem Efésios. Glória a Deus, capítulo 3, aleluia, verso 20, eu falei para vocês. Glória a Deus. 3, verso 20. O que o Senhor tem para nós aqui em Efésios 3, 20? Vamos ver o mistério do Senhor aqui. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo e muito mais, abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Alguém aqui tem alguma dúvida de algo que Deus não possa fazer? Somos humanos, somos falhos, pecadores e errantes, mas pecadores arrependidos, porque pelo conhecimento que temos da palavra, todo dia nós queremos pedir perdão a Deus, porque sabemos que nós erramos, mas mesmo desta forma, se arrependemos e somos perdoados. Aqui, Paulo escreve dizendo: ora, aquele que é poderoso para fazer tudo e muito mais, abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Que poder que em nós opera? É o poder dele, é o Espírito dele, é a graça dele, do Senhor Jesus Cristo. Porque o poder que em nós opera só pode operar se nós estivermos de acordo com a sua vontade. Se nós não estivermos de acordo com a sua vontade, o poder dele não opera em nós. Para este poder operar em você, se manifestar em você, se manifestar em nós e nós sermos diferentes, aleluia, Deus tem muito mais para fazer na vida de cada um de nós. Amém, Jesus? Quem bater palma e glorifica o nome dele. A conclusão final. Já abre a tua Bíblia em Mateus 8, 27. Jesus Cristo tem a solução para todos os problemas que afligem o homem. Até os ventos e mar obedecem. Aleluia. Até vento e mar lhe obedecem? Vamos ver. Será que o vento e o mar obedecem também ao Senhor? Vamos ver aqui Mateus 8, 27. Você que tem a Bíblia, vale a pena conferir. Aleluia!
se eu ler só o 27, você não vai entender. Eu já tenho na memória já essa passagem de muitas leituras, mas muitos aqui não têm. Jesus apazigua a tempestade, e tendo entrado ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. E os seus discípulos, aproximando-se, despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, que perecemos. E ele disse-lhe: por que temeis, homens de pequena fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: que homem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Ah, como eu queria estar lá naquele dia! Oh, glória a Deus! Eu imagino, irmãos, quem anda num barquinho em alto mar, você sabe como é que é. Eu sempre tive muito medo quando ia pescar, armar a rede com aqueles barquinhos com remo. Sempre teve muito medo, porque às vezes o mar ficava bravo e a coisa fica perigosa. E eu não vou condenar os nossos irmãos, não, que tiveram medo, porque a Bíblia diz que as ondas eram tão altas que quase cobria aquele barco. É claro que eles temeram que o barco ia afundar. Então alguém disse: chama o mestre. E o Senhor estava dormindo lá no fundo daquele barco, e alguém chamou o mestre. Aí o Senhor disse: mas por que me chamais? Ô mestre, o barco está quase afundando. O Senhor apenas levanta a mão e disse: vento, cala-te, mar, aquieta-te. Acabou. Na hora houve bonança. Aí vem alguém dizer: ei, que homem é este, que até o vento e o mar manda e eles lhe obedecem? Se o Senhor pode fazer isto, o que é o nosso problema para Deus? Um piscadinho. O que é o problema que nós enfrentamos para o nosso Deus? Nada. Agora sim, o último capítulo e o último versículo de hoje, tá? Que nós vamos ler, por enquanto. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Hebreus capítulo 13, verso 8. Aleluia! Hebreus 13, verso 8. Livro aos Hebreus, capítulo 13, verso 8. Aleluia! Posso ler? Diga bem. Será que Jesus mudou? Ou ele é o mesmo? Lá atrás ele fazia maravilhas. Ele ainda pode fazer? Ele mudou? Não. Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Ele não mudou e nunca mudará. Ele sempre é o mesmo. Se ele operara lá atrás, ele opera hoje. Vai depender de cada um de nós. Amém? Amém. Quem bate palma e dá glória ao Senhor, receba esta palavra para o vosso relevo espiritual. Amém? Que o Espírito de Deus continue falando ao seu coração. Quem bate palma de vitória e dá glórias ao nosso Deus, só aperta o botãozinho. Amém? Deus abençoe. Amém? Deus abençoe. Quem bate palma e adora o nome do Senhor.